Olá, meus queridos irmãos e irmãs do Ponto Servir, Ponto de Luz. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare a todos e que possa trazer para cada um de nós as bênçãos que necessitamos para que possamos continuar a nossa jornada nesse planeta. E que nós vamos falar hoje sobre pluralidade das existências, né? Então, que a nossa existência atual, a nossa reencarnação possa ser bem aproveitada, que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Então, sem perder tempo, né, porque o nosso tempo é muito curto para a gente poder desenvolver um assunto tão importante quanto esse. A gente começa lembrando, meus irmãos, que a reencarnação não é invenção dos espíritas, não é invenção de Kardec. O conhecimento da reencarnação, ele já vem de muitos e muitos séculos, a tal ponto que praticamente 2/3 da humanidade aceita, entende, compreende e tem como verdade a reencarnação. Praticamente os povos ocidentais, aqueles que se tornaram os judeus cristãos, né, e os novos cristãos, é que não tem uma aceitação acerca da reencarnação, mas isso é pura ignorância ainda, porque somente através da reencarnação é que nós podemos esclarecer muitos e muitos dos pontos, esclarecer as questões de antes e depois, das provações, das situações dolorosas pelas quais a humanidade passa, esclarecer acerca desses processos expiatórios que muitos de nós escolhemos, né? Então, a gente tem que lembrar aquele ponto que está na pergunta número 1, quando Kardec perguntou: que é Deus? E a gente aprende que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas. E adiante, Kardec vai nos apresentando acerca desses conceitos, dos atributos de Deus, né? Então, dizendo que Deus é eterno, Deus é único, é imaterial, é imutável, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Só nisso aí, meus irmãos, já dá para nós compreendermos o quanto é importante a gente aprofundar nas questões de Deus. Também que Deus criou a matéria, criou todos os mundos, e essas maravilhas que a tecnologia moderna tem nos apresentado, né? Através, por exemplo, do telescópio Hubble, do James Webb, ou seja, essas maravilhas de fotografia, né, do universo, mostra o grande poder de Deus. Deus também criou os seres inteligentes, que nós chamamos de espíritos. E esses espíritos, à medida que eles vão crescendo em evolução, eles começam também no seu trabalho de administrar os mundos materiais. E conforme as leis universais, as leis imutáveis da criação, a gente aprende que todos nós somos perfectíveis, ou seja, todos nós iremos adquirir uma perfeição e iremos, consequentemente, nos aproximar de Deus. Então essa é uma das verdades que nós precisamos entender muito claramente. Lembramos ainda, meus irmãos, que a criação do Espírito nos é desconhecida. E nós ainda estamos muito longe, tanto assim que os amigos espirituais nos falam que, à medida que nós vamos adquirindo conhecimentos, novas janelas de conhecimento nos são abertas. Novas portas, novas oportunidades de aprendizado vão surgindo para cada um de nós. Deus, na sua infinita bondade, nos presenteou com uma parcela de livre-arbítrio. Estou falando parcela porque somente aqueles espíritos mais elevados é que têm liberdade total. O nosso livre-arbítrio, embora nós já consigamos mudar muito dos nossos conceitos de vida, muitas das nossas orientações,
muito das nossas escolhas, conforme está lá no Livro dos Espíritos, acerca das escolhas das provas, e nós temos então liberdade para a gente fazer algumas mudanças. Claro que se nós seguíssemos a lei de Deus, aceitássemos aquelas orientações que nós recebemos lá do mundo espiritual para a gente poder vivenciar melhor a nossa experiência, fatalmente nós iríamos ficar numa condição bem melhor. E muitas vezes nós fazemos escolhas ruins. A vida é feita de escolhas, não é verdade? Então, muitos de nós ainda fazemos escolhas péssimas para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Desculpem. Nós sabemos, irmão, que todos nós poderíamos alcançar a suprema felicidade. Por ora, os amigos espirituais nos afirmam que a nossa felicidade é uma felicidade relativa, ou seja, nós ainda estamos no nosso começo do processo evolutivo. Mas falta para cada um de nós um desempenho maior das nossas tarefas, trabalhar pelo nosso adiantamento. Essa é a nossa meta. E nós vamos alcançar essa liberdade, nós vamos alcançar essa felicidade um dia quando nós tivermos plena consciência das nossas responsabilidades, da nossa vida e de tudo aquilo que Deus coloca no nosso caminho para que nós possamos executar. Lembrando então, meu irmão, que para que a gente possa avançar um pouco mais, nós precisamos do processo encarnatório. Kardec, na pergunta 132, nos fala da encarnação, ou seja, é quando o espírito, pela primeira vez, assume um corpo humano. Então, é na sua primeira encarnação. Tanto pode ser aqueles que saíram do reino animal e estão vindo agora para o reino hominal, quanto também daqueles outros que já adquiriram, já desenvolveram, já estiveram em outros planetas, né? E estão chegando na Terra para a sua primeira encarnação. Então está lá na pergunta 132. Mas a partir da pergunta 167, Kardec nos fala acerca da reencarnação, que nós dissemos não é invenção dos espíritas, não é criação de Kardec, é uma filosofia e é uma orientação que Deus nos oferece desde a nossa criação, porque nós fomos criados para a eternidade. Nós tivemos um começo, não teremos fim. Portanto, nós somos espíritos imortais. Lembrando, meus irmãos, que a humanidade é formada por espíritos ora encarnados e ora na erraticidade. E que todos esses mundos afora aí, todos esses mundos têm aí a sua quantidade de espíritos, né? Todos eles trabalhando para o seu crescimento espiritual. E aqueles que já atingiram um determinado degrau, auxiliando aqueles que estão nos andares, né? Nos patamares inferiores. Então, lembrando, né? Que quando nós estamos no mundo espiritual, nós somos espíritos. Quando nós estamos encarnados, nós somos almas. É por isso que muitas vezes, você já deve ter ouvido muitas dessas histórias, né? Das chamadas almas penadas, né? São aqueles espíritos que não conseguiram se desprender completamente das suas mazelas físicas, ainda arrastam uma grande quantidade de fluido bastante pesado. Muitos deles, pela sua própria ignorância, ficam andando de um lado para o outro, perdidos, né? Como espíritos que têm as orientações do mundo espiritual. Mas nem todos eles estão querendo aceitar. Quem teve a oportunidade de ver esses dois filmes, né? Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, principalmente o Nosso Lar 2, deve ter prestado atenção nas condições que determinados espíritos descem para as regiões abismais, regiões de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, né? E a gente sabe, meus irmãos, também que o aperfeiçoamento do espírito é fruto, né, do seu próprio trabalho. Se nós não trabalharmos, nós não iremos adquirir
as qualidades morais e as qualidades intelectuais. Lembrando, né, que são essas duas qualidades, a intelectual, que nós adquirimos através dos processos de aprendizado, de ensino-aprendizagem aqui na Terra e no mundo espiritual, e também, por outro lado, nós temos o nosso desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral, ele vai sendo adquirido, ele vai ser desenvolvido à medida que nós conseguimos amelhar uma boa quantidade de virtudes. Então, a paciência, a tolerância, a parcimônia, a humildade, a simplicidade, são algumas das tantas e tantas virtudes que, para que nós nos tornemos espíritos superiores, sem necessidade mais de reencarnar, a gente vai tendo que desenvolver. Vamos lá, pergunta 170 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A gente aprende em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Ou seja, não tem mais necessidade de reencarnar nem aqui, nem em outro planeta. Lembrando que a última encarnação do espírito não se dá no planeta Terra, que é ainda um dos planetas mais atrasados do processo evolutivo. Tanto que nós estamos ainda num planeta de expiações e provas, transitando para mundo de regeneração, e só depois então que nós iremos entrar na qualidade de mundos felizes, né? E de mundos celestiais. Então até lá, meus irmãos, tem uma longa batalha que nós temos que travar contra o homem velho que habita dentro de nós, e só vamos conseguir isso através de uma sucessão de existências. André Luiz chega a nos falar que alguma vez é necessário cerca de 10 reencarnações para a gente eliminar um único defeito. Imagine bem, meus irmãos, quantos defeitos nós trazemos. E os dois piores dele, conforme está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 910, 11, 12, 13, por aí assim, nós vamos encontrar que é o orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. A hora que a humanidade conseguir se libertar dessas duas chagas, nós iremos avançar muito mais rapidamente. Mas até lá, há uma grande luta, né? Para que a gente possa vencer tudo isso aí. Então, o caminho do progresso é com muita luta, com muita disposição, com muita ajuda que a gente recebe do mundo maior, mas principalmente com muito esforço para o nosso próprio aperfeiçoamento. Lembrando que qualquer um de nós receberemos a ajuda necessária, mas o trabalho é nosso. O trabalho de aperfeiçoamento é uma tarefa nossa. Lembramos então, meus irmãos, que o número de reencarnações ele é infinito, é indeterminado. Aquele que consegue trabalhar ativamente pelo seu progresso moral, seu progresso intelectual, claro que ele vai se poupar a muitas provações que a outros será impingida, porque ele não teve ainda trabalho suficiente, né, vivência suficiente para avançar. Então, há essa questão. Mas eu chamaria mais atenção da gente aproveitar bem a nossa reencarnação, lembrando que uma existência mal empregada, ela fica sem proveito para o espírito. E aí nós temos que recomeçar numa condição mais ou menos penosa. Se nós não aproveitamos bem o tempo, faltar-nos a tempo nas nossas próximas encarnações. É por isso que a gente vê pessoas que parece que estão desatinadas, correndo de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, lutando, porque provavelmente encarnações passadas perderam esse valioso tempo. E o tempo perdido, meus irmãos, não volta atrás. Uma vez perdido, para sempre está perdido. Então, por isso, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Não podemos negligenciar e não podemos ter má vontade com relação ao tempo. Caso contrário, nós iremos ser constrangidos a fazer no dia seguinte aquilo que nós não fizemos na véspera. É importante lembrar
que a nossa vida aqui na Terra, ela é efêmera, né? Ela passa muito rápido. Por mais que a gente viva aqui, por exemplo, hoje nós estamos encontrando pessoas que estão chegando facilmente a 100 anos. Conhecemos várias pessoas, né, que estão chegando próximo a isso. Muitos dos meus amigos, lamentavelmente, ficaram lá para trás, desencarnaram muito cedo. Talvez não tiveram o cuidado de fazer a conservação do seu corpo, né, da sua saúde, e, consequentemente, malbarataram tudo isso aí e acabaram perdendo mais cedo a sua existência. Mas o importante, meus irmãos, é que esse tempo que nós passamos aqui, ele não passa de um instante na eternidade. Então, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, principalmente fazendo bem, principalmente aplicando o nosso tempo, a nossa inteligência, as nossas mãos, né? Tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para melhorar a vida, a saúde, a felicidade do outro. Porque quando nós fazemos a felicidade do outro, nós trazemos para nós essa tal felicidade também. Eu queria chamar a atenção ainda, meus irmãos, que quando nós estamos tratando de espíritos culpados, o espírito culpado ele é punido com sofrimentos morais quando está no mundo espiritual. E também na vida corporal, né, pelos sofrimentos físicos. Por isso que a gente vê tantas aleijões, a gente vê tanta doença, a gente vê tantos problemas, a gente vê tanta dificuldade. A gente observa a questão das aflições. Kardec nos chama atenção para 2 tipos de aflições, né? As aflições que nós trazemos das nossas vidas passadas e as aflições que nós construímos nessa existência. Então, é preciso tomar muito cuidado mesmo para que a gente não agrave mais ainda a nossa situação de penúria, de sofrimento, de angústia, de privação, de expiação, né? De provação. A gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente se libertar, nos livrando daquele mal que nós fizemos, reparando no presente, né? Pedindo perdão a Deus, pedindo perdão aos nossos parceiros, aos nossos amigos, àquelas pessoas a quem nós prejudicamos, e principalmente fazendo uma reparação de tudo isso aí. Então as nossas aflições, elas são as consequências das nossas faltas, ou seja, das infrações à lei de Deus. Porque a gente sabe muito bem, meus irmãos, que a nossa luta é contra esse homem velho, como nós falamos, né? Porque muitos de nós nos acostumamos a observar o mal e a fazer o mal sem perceber muitas vezes. Olhe bem que nesse processo de transição que nós estamos vivenciando, meus irmãos, temos uma grande quantidade de pessoas que estão ombro a ombro conosco, que a gente pode pensar que elas não voltarão mais para cá. Não terão mais chance aqui no planeta. Porque a Terra vai passar por uma modificação. E até lá não haverá tempo suficiente, né, para que ela se liberte do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, dessas malquerenças, né, desses malefícios que nós trazemos na alma, né, esses defeitos da alma. Não vai haver tempo para isso. Por isso que nós estamos observando que o orgulhoso vem numa condição de humilhação, aquele que é um tirano, né, vem numa condição de servidão, e aquele que é mal rico, né, volta numa condição de miséria. É o que nós estamos observando à torta e à direito nos nossos dias. Basta a gente sair à rua para a gente observar. Aliás, se a gente for bastante atento, nós poderemos ver isso dentro dos nossos próprios núcleos familiares. Quando a gente reforça essa questão das reencarnações, vai chegar um momento, meus irmãos, que a Terra não vai comportar mais determinados espíritos, seja pelo seu comportamento maléfico e seja também pelo seu adiantamento moral e espiritual.
Esses irão para mundos superiores, esses irão para mundos onde há mais paz, tranquilidade, né? Onde eles poderão desenvolver. Agora, aqueles outros que estão fazendo mal, por exemplo, esses senhores da guerra, essas pessoas que vivem vivem da mentira, essas criaturas que fazem o mal à torta e à direita, essas pessoas que enganam os outros, que roubam, que vilipendiam, né? Essas pessoas que maltratam animais, maltratam a natureza, maltratam o outro ser humano. Essas pessoas que abandonam seus próprios rebentos, né? Seus filhos, aquelas criaturas que não valorizam a paternidade, a maternidade, não valorizam aqueles que são os seus pais, essas criaturas provavelmente não vão ter mais espaço aqui na Terra, porque a Terra vai passar por uma transformação. Então, o orgulhoso não vai ter mais espaço para ele passar por humilhação aqui, ele vai passar em outros planos, né? Porque há muitos mundos diferentes, né, de grau de adiantamento. E os espíritos têm que ir para esses lugares, apropriado. Da mesma maneira que nós temos aqui no mundo, né? A gente não precisa nem sair do nosso país, não. Nós temos escolas apropriadas para determinados tipos de alunos. Nós temos hospitais apropriados aos tipos de doenças. Então, onde a existência corporal se apresenta em condições muito diferentes. E aí esses espíritos vão para esses lugares porque é mais importante, é mais salutar para eles conviverem com aqueles com quem eles estão em consonância, né? Então, voltando às nossas questões, quanto menos adiantado é o espírito, tanto mais pesado é o seu corpo material. Mais difícil ou mais difíceis são as suas provações. E à medida que ele se purifica, ele vai passando para mundos superiores, né? Moral e fisicamente. E a Terra, como nós dissemos, não é nem o primeiro, nem um dos últimos, mas um dos mais atrasados. Lembramos ainda, meus irmãos, que os espíritos culpados vão reencarnar em mundos menos adiantados, onde eles vão expiar suas faltas através das tribulações da vida material que eles vão encontrar lá. Note bem, a Terra já adquiriu um determinado patamar em que tudo hoje está muito mais fácil. Imagine uma pessoa que sai de um grande núcleo urbano e vai viver num lugar onde não tem água encanada, onde não tem energia elétrica, onde não tem meios de locomoção. Calcule bem, não tem transporte. Calcule bem o sofrimento que essas criaturas vão enfrentar. A não ser que o indivíduo queira muito, né, ir para esse lugar com uma missão de orientar, de ajudar aquelas criaturas que estão lá. Mas a grande maioria vai para esses lugares aí em virtude dos seus malefícios, das dores que causaram, dos problemas que desenvolveram e tudo mais. Deus é soberanamente justo e bom. Então Deus não condena nenhuma das suas criaturas a castigos perpétuos, como nós aprendemos. Porque as nossas faltas são faltas temporárias. E Deus, na sua infinita bondade, sabe que esse espírito é recuperável, né? Então, ele vai sempre oferecer meios de progredir e de reparar o mal que fizeram. Lembrando, meus irmãos, que são 3 itens que são muito importantes, né? Primeiro, pelo menos um lampejo de arrependimento. Esse lampejo de arrependimento que penetra o coração do culpado, né? Deus já estende sobre ele a sua misericórdia. Isso é o fato. Depois nós vamos ver, meus irmãos, a necessidade que nós vamos ter de passar por um processo de expiação, ou seja, nós vamos ter que pagar com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, o mal que nós causamos a alguém, ou à humanidade. Da mesma maneira que nós vamos ter que voltar aqui numa próxima encarnação, a fim de reparar isso, né?
Ou seja, aquilo que nós destruímos, nós vamos ter que trabalhar para a recuperação. Então, eu fico com muita pena desse pessoal que está tocando fogo nas matas. Eu fico com muita pena dessas pessoas que destroem a natureza. Eu fico com muita pena dessas pessoas que não valorizam a vida do outro. De vez em quando a gente ouve, né? Morra na prisão, apodreça na prisão. A gente que visita presídio, meus irmãos, já é uma condição terrível aquelas criaturas estão lá. Não precisa mais ninguém falar em podridão, ninguém precisa falar nada disso. O próprio Jesus nos diz, né, que nós devemos ter piedade para com os criminosos. O próprio Jesus afirmou isso. O próprio Jesus vivenciou isso quando disse para o ladrão que estava morrendo ao lado da sua cruz, né? Te digo hoje que um dia estarás comigo no reino dos céus. Ou seja, depois dele quitar todas as suas dívidas, depois dele passar pelo processo expiatório, depois que ele vivenciasse tudo aquilo e se recompusesse com a lei divina, e onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, na hora que nós conseguirmos fazer isso, meus irmãos, nós estaremos plenamente em condições de voltar ao reino dos céus, né? E vivenciar as experiências da melhor maneira possível. Então, mas é necessário o começo de tudo, que é o arrependimento. Quando a gente fala também de reencarnação, meus irmãos, é necessário que a gente entenda que nada que nós aprendemos, nada que nós vivenciamos se perderá. Então nós vamos sempre estar com as lições gravadas, na verdade, nós